Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de adoração. Uma das coisas mais libertadoras para a minha vida, na caminhada cristã, foi entender que o ser humano, foi entender que eu fui criado para adorar. Eu fui criado para ser adorador. E isso faz parte da minha conjuntura enquanto criatura, enquanto um ser criado, enquanto um ser dependente. Isso foi uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi na minha caminhada cristã. Por que isso é tão libertador? Porque isso me ajuda, e me ajudou no passado em muitas coisas e continua me ajudando hoje, a saber que eu preciso tomar uma decisão diária e preciso tomar uma decisão para a minha vida inteira. E eu preciso cuidar para que eu não me desvie da decisão que eu tomar. Como assim? Nós vamos ler o texto e você vai entender aonde eu gostaria de chegar. Josué capítulo 24, verso 15 diz o seguinte: Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, antes de Josué ele terminar o ministério dele, ele chegou diante do povo e disse o seguinte: olha, eu quero colocar algo diante de vocês. Quero fazer com que vocês percebam algo. Vocês foram criados para ser adoradores. Ou vocês escolhem, se vocês não querem servir o Senhor, ou vocês escolhem adorar os deuses que ficam após o rio Eufrates. Ele está se referindo aos deuses cananeus, a antiga Babilônia, que iria ser constituída ainda, ou os deuses dos amorreus, que era a região lá de Canaã. Eu e a minha casa nos serviremos ao Senhor. Perceba que em nenhum momento ele diz: escolham o que vocês vão fazer, ou se vocês vão adorar a Deus, ou se vocês vão adorar a Deus nenhum. Ele não coloca essa opção. Ele não coloca essa opção dizendo: escolham, já que vocês não querem adorar a Deus, escolha então, se vocês vão adorar a Deus nenhum. Ele não coloca essa opção. Por quê? Porque não existe essa opção na vida, na estrutura para o ser humano. Porque ele foi criado para adorar, ele foi criado para devotar adoração a alguém. Como criatura, nós temos a necessidade de devotar a nossa adoração, a nossa devoção a alguma coisa. Então, nós fomos criados para adorar ao Deus vivo, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados para adorar Ele. Mas quando nós não adoramos, nós adoramos alguma coisa. E Josué coloca aqui as opções. Ou vocês vão adorar os deuses dos pais de vocês, passando o rio Eufrates, ou então os deuses dos amorreus. Escolham qual dos dois vocês vão adorar. Se é dos pais de vocês ou dos amorreus. Porque vocês vão adorar alguma coisa. É isso que Josué estava falando. Vocês vão adorar alguma coisa. Eu e a minha casa, nós adoraremos o Senhor. Eu escolhi adorar o Senhor. Então, queridos, esse é um texto aqui que existe tantos outros, claro, né? Existem tantos outros que nos esclarecem a respeito desse assunto e nos dão mais luz a respeito desse assunto, mas esse é um dos textos aqui para a gente pensar que nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Não existe a possibilidade de alguém ficar em cima do muro sobre alguma coisa. Não existe a possibilidade dela não adorar nada. Ela adora alguma coisa. Hoje em dia, tem pessoas que pensam que adorar, ser adorador de alguma coisa, é eu me prostrar diante de uma imagem, é eu ir para uma cerimônia de culto, simplesmente isso é adorar. Não. Adorar, devotar adoração, é me dedicar a alguma coisa, é amar e me sacrificar por alguma coisa. Eu já mencionei isso aqui em um outro devocional, puxado para outro assunto, que tem pessoas que adoram dinheiro, tem pessoas que adoram a família,
Tem pessoas que adoram o prazer. Hoje, um dos ídolos mais frequentes na vida do ser humano é o prazer. É o prazer. Pessoas que têm vivido servindo o prazer, em função do prazer, devotando os seus esforços para o prazer. Então, eu gostaria de perguntar a você, a quem você tem adorado? Quem você tem adorado? Se você não tem adorado o Senhor, você está adorando alguma coisa. Quem você tem adorado? Você tem adorado os deuses dos seus pais, que passaram de tempos em tempos para vocês, de tradição? Vocês têm adorado os deuses desse mundo, desse século, desse contexto, o contexto no qual você vive? Que tipo de Deus, de ídolo você tem cultivado no seu coração? Nós somos chamados por Deus, nesse texto, por meio de Josué, a adorar ao Senhor. E não somente nós, a levar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família a adorar o Senhor. Quem você tem adorado? Pense a respeito disso. Quem você tem devotado à adoração? Pense a respeito disso, porque é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida e nós precisamos tomar essa decisão também todos os dias. Todos os dias eu devo acordar de manhã e me lembrar que existe um Deus no céu. Me lembrar que eu devo devotar amor, adoração, devoção para um Deus do céu. Lembrar que se existe alguém sobre mim, se eu adoro alguém como meu Deus, como meu Senhor, a palavra Senhor aqui traz a ideia de dono, eu preciso viver em função desse Senhor. Alguém que adora alguma coisa, ela vive em função daquilo, ela vive dependente daquilo. Então você precisa pensar a respeito disso, que a melhor coisa, queridos, que tem nesse mundo é viver em função do Senhor, é ser servo, é adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, é ter Jesus Cristo como seu Senhor, porque Ele é um Senhor que nos direciona, nos abençoa e revela a boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra para o seu coração. Amém? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão, por essa palavra. Oro em nome de Jesus para que o Senhor nos ajude a sondar os nossos corações e a analisar que tipo de Deus, que tipo de ídolo tem estado no nosso coração. Quem nós estamos adorando e quem nós decidimos adorar. Que o Senhor nos ajude a adorar somente o Senhor, ao Deus das Escrituras, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado Salvador que morreu na cruz do Calvário por nós. Que possamos devotar adoração a Ele. Nos ajude, ó Deus, a viver em função desse Senhor tão bondoso e tão maravilhoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.